Você acredita que é possível planejar o amor? Ou que dá para controlar o coração como se fosse um simples contrato? Leonardo tentou. Ele organizou um concurso para escolher a esposa perfeita, até que a vida e uma assistente nada previsível mostraram que o amor verdadeiro não obedece regras. Prepare-se para uma história cheia de reviravoltas, emoção e escolhas inesperadas. Porque às vezes a melhor coisa que pode acontecer é justamente aquilo que foge de todos os seus planos. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Leonardo Montenegro ajustou a gravata diante do espelho polido de seu escritório. A imagem que o encarava refletia exatamente o que ele mais prezava: controle absoluto. Cada linha do terno sob medida, cada fio de cabelo alinhado, reforçava a ordem que ele impunha ao seu mundo. Para Leonardo, a vida era uma equação. Variáveis instáveis, como emoções, deveriam ser reduzidas a números, contratos e resultados. Amor, para ele, era apenas mais uma dessas variáveis ilusórias que o mundo teimava em romantizar. Casamento, portanto, seria uma escolha lógica, calculada. Era por isso que naquele dia estava prestes a anunciar seu mais recente e mais ousado projeto pessoal. Deixou o escritório e caminhou pelos corredores silenciosos da Montenegro Corporation até a sala de reuniões principal. Lá dentro, seus principais conselheiros já aguardavam, assim como Sofia Oliveira, sua assistente pessoal, posicionada com o laptop aberto, a expressão de leve tédio marcando o rosto. Sofia, tão brilhante e desafiadora quanto irritante. Ele respirou fundo antes de se dirigir à mesa. Agradeço a presença de todos. Começou com o tom de voz sóbrio que costumava usar em grandes anúncios. Hoje, além de assuntos corporativos, discutiremos um projeto de caráter pessoal que afetará também a imagem pública da empresa. Sofia ergueu uma sobrancelha. Havia um brilho de curiosidade e ironia nos olhos castanhos dela. Leonardo manteve-se firme. Estou em busca de uma parceira para casamento. E como não confio no acaso, decidi organizar um processo seletivo formal para encontrar a pessoa adequada. O silêncio caiu sobre a sala como uma neblina pesada. Só foi rompido pelo som abafado de Sofia, rindo. Você só pode estar brincando, ela disse, fechando o laptop com um estalo seco. Leonardo a encarou com a serenidade de quem já esperava a oposição. Estou absolutamente sério. Um concurso para escolher sua esposa? Sofia perguntou, a voz impregnada de incredulidade. E qual é o prêmio? Uma assinatura vitalícia do cartão Black? Alguns conselheiros disfarçaram o riso. Leonardo sequer piscou. Compatibilidade. De valores, alinhamento de objetivos e estabilidade emocional serão os critérios avaliados. Continuou, imperturbável. O amor, como sabemos, é volátil, mas uma parceria sólida pode ser construída com base em afinidade racional. Sofia balançou a cabeça, sorrindo com uma mistura de divertimento e pena. E o que eu tenho a ver com isso? Indagou, cruzando os braços. Você será responsável por coordenar o processo. Apenas você pode garantir que os critérios sejam aplicados com rigor. A sala pareceu se contrair ao redor deles. Sofia piscou, incrédula. Você quer que eu organize entrevistas românticas? Que eu ajude você a escolher a mulher que vai dividir sua vida como se estivesse recrutando uma gerente de projetos? Leonardo apoiou as mãos na mesa, inclinando-se levemente para a frente. Um bônus considerável está atrelado à função, senhorita Oliveira. Sofia hesitou. Não era apenas o dinheiro, era o desafio. Era a absurda oportunidade de ver o grande Leonardo Montenegro mergulhar num processo que, no fundo, era ridículo. Ela sorriu, dessa vez genuinamente divertida. Só aceito se puder acrescentar uma cláusula de isenção para danos morais e risadas incontroláveis.
Leonardo inclinou levemente a cabeça numa concessão silenciosa. Estava feito. Nos dias que se seguiram, Sofia mergulhou no processo com uma mistura de profissionalismo e sarcasmo mal disfarçado. Currículos de pretendentes começaram a se empilhar em sua mesa, cada um mais extravagante que o anterior. Ela se deliciava lendo trechos como hobby, viajar de jatinho e administrar redes sociais de lifestyle. Objetivo de vida, ser musa, inspiradora de um homem de sucesso. Sofia mal conseguia conter o riso enquanto fazia anotações meticulosas para Leonardo. Em uma tarde particularmente insana, ela entrou em seu escritório com uma pilha de fichas. Relatório preliminar, Sr. Montenegro, anunciou com a voz carregada de ironia. Sugiro categorias de avaliação: beleza fotogênica, habilidade em posar para fotos de casal e aptidão para eventos sociais desnecessários. Leonardo a fitou por cima da borda do notebook. Seja objetiva, Sofia. Ela sorriu inocente. Eu estou sendo objetiva. Só estou adequando os critérios à realidade do seu mercado-alvo. Leonardo fechou o laptop e se recostou na cadeira observando-a. Sofia era um mistério irritante, competente, brilhante e absolutamente impossível de controlar. Talvez por isso nunca tenha considerado ela como candidata. Ela era o oposto de previsibilidade. E naquele momento, enquanto ela zombava educadamente da insanidade de seu projeto, Leonardo sentiu, pela primeira vez em muito tempo, a confortável estrutura de sua lógica começar a ranger. Talvez nem todas as variáveis pudessem ser previstas. E talvez, só talvez, ele estivesse prestes a descobrir isso da maneira mais desconfortável possível. O primeiro dia de entrevistas trouxe consigo um desfile de absurdos que nem o ceticismo de Sofia poderia ter previsto. A sala de reuniões havia sido cuidadosamente adaptada para o processo. Flores discretas, sofás confortáveis, uma iluminação suave que tentava inutilmente dar um ar de naturalidade a algo que era, por essência, artificial. Leonardo sentava-se no centro da sala, com uma pilha de fichas ao lado. Sofia, armada com sua prancheta e um humor afiado, acomodou-se em uma cadeira estratégica, de onde poderia observar cada movimento, cada hesitação. A primeira candidata entrou, uma jovem, de sorriso ensaiado e postura calculadamente elegante. Senhorita Bianca, Leonardo iniciou com sua voz calma e impessoal. Conte-me sobre seus objetivos para os próximos anos. Bianca sorriu, cruzando as pernas com graça estudada. Quero viajar muito, frequentar eventos importantes e, claro, apoiar o meu futuro marido em suas decisões, desde que ele me mantenha atualizada nas tendências de moda, disse com uma piscadela que claramente esperava ser encantadora. Sofia baixou os olhos para sua prancheta e anotou: objetivos, bolsas de luxo e hashtags patrocinadas. Leonardo, impassível, apenas fez um leve aceno antes de seguir para a próxima pergunta. Amanhã seguiu assim. Uma sequência de entrevistas que testavam a paciência de qualquer pessoa com um mínimo de sensatez. Houve a influencer que, ao invés de falar sobre valores ou ambições, propôs a Leonardo um projeto conjunto de branding de casal. Houve a aspirante à atriz que acreditava que o casamento seria o trampolim perfeito para sua carreira. E, claro, a herdeira que confundiu o nome dele com o de um famoso ator de cinema. Cada nova interação parecia um teste de resistência para Leonardo e para Sofia. Em certo momento, Leonardo lançou um olhar rápido a Sofia, como se buscasse confirmação de que aquilo tudo não era um pesadelo coletivo. Sofia apenas sorriu, aquele sorriso travesso que dizia: você que se meteu nisso. Quando as entrevistas da manhã terminaram, Sofia recolheu seus papéis e se dirigiu a ele. Parabéns, Sr. Montenegro.
Se casamento é uma fusão de ativos emocionais, você está prestes a fechar o pior contrato da história. Leonardo soltou um suspiro pesado. Está pior do que imaginei. Bah, sempre subestime o poder do charme superficial. Ela respondeu, entregando-lhe um resumo com avaliações pouco entusiasmadas. Ele folheou os papéis, franzindo o senho. Nenhuma delas preenche os critérios básicos. Sofia inclinou a cabeça, fingindo surpresa. Que chocante! Quem poderia prever? Leonardo a encarou, avaliando-a de um jeito que fez Sofia estremecer, ainda que tentasse esconder. À tarde, novas candidatas surgiram, trazendo uma nova leva de momentos memoráveis e desastrosos. Uma delas tentou demonstrar sua espiritualidade ao recitar seu horóscopo para o mês inteiro. Outra fez uma performance improvisada de dança, na esperança de mostrar sua autenticidade. Sofia precisou sair da sala 2 vezes para não explodir em gargalhadas. Quando voltou da segunda emergência, encontrou Leonardo recostado na poltrona, olhos semicerrados, expressão que misturava exaustão e tédio. Ela se aproximou discretamente, colocando um copo de água em sua frente. "Sobrevivendo?" murmurou. Leonardo aceitou a água, sua mão roçando brevemente a dela. Foi apenas um toque. Rápido, insignificante, mas não para eles. O contato provocou uma descarga de eletricidade que reverberou silenciosamente entre os dois. Um instante de consciência que nenhum dos dois ousou reconhecer abertamente. Leonardo desviou o olhar primeiro. Sofia ajeitou a prancheta e voltou ao seu lugar, mantendo a fachada de eficiência profissional. Mas seu coração batia mais rápido do que gostaria de admitir. Ao final do dia, enquanto revisavam os perfis restantes, Sofia soltou uma observação que pairou no ar como uma provocação. "Você sabe, não é? Que entre essas candidatas você pode até encontrar uma parceira para eventos de gala, mas dificilmente alguém para dividir uma vida real." Leonardo não respondeu imediatamente. Ele analisou Sofia com um olhar que parecia atravessar suas camadas de sarcasmo e proteção. "A vida real é imprevisível demais", disse por fim, a voz carregada de algo que ela ainda não sabia nomear. Sofia ergueu a cabeça, encontrando o olhar dele. Por um breve segundo, o mundo fora daquela sala deixou de existir. Ela poderia dizer algo. Poderia quebrar o momento com uma piada, como sempre fazia. Mas não disse. E no fundo, sabia que, em breve, não haveria mais como fingir que nada estava mudando entre eles. Leonardo também sentiu. Sentiu a muralha sólida de sua lógica rachar um pouco mais. E estranhamente não sentiu medo. Sentiu curiosidade. Uma perigosa, irresistível curiosidade. Na manhã seguinte, enquanto Sofia atualizava alguns relatórios, uma notificação apareceu em seu e-mail pessoal. "Acompanhar-me no jantar da Fundação Montenegro. Traje formal. Comparecimento obrigatório." Nenhum cumprimento, nenhuma explicação. Ela revirou os olhos, mas o sorriso foi inevitável. Leonardo Montenegro era, sem dúvida, o ser humano mais irritantemente controlador que ela conhecia. E, estranhamente, era também o único cuja ordem ela sabia que iria obedecer sem grandes protestos. Mesmo contra o próprio bom senso. À noite, Sofia se olhou no espelho e, por um segundo, hesitou. O vestido preto de corte elegante realçava suas curvas de forma sutil, mas inegável. Não era o tipo de roupa que costumava usar para eventos corporativos. Não era o tipo de roupa que usaria para ele. Mas, de alguma forma, sentiu que aquela noite não seria como as outras. Suspirando, prendeu os cabelos em um coque simples e desceu para encontrar o motorista que Leonardo enviara. O salão da Fundação Montenegro era puro requinte, lustres de cristal, tapetes espessos, mesas adornadas com arranjos florais delicados.
O som da orquestra de cordas enchia o ambiente com uma suavidade que quase fazia esquecer as negociações e jogos de poder que aconteciam em cada conversa sussurrada. Leonardo a aguardava junto à entrada principal. Quando a viu, seus olhos, quase sempre frios e avaliativos, demoraram-se nela de maneira diferente. Não havia julgamento, havia impacto. Ele estendeu o braço em um gesto formal, mas seus dedos roçaram levemente o dela no contato. Um arrepio percorreu Sofia inteira. "Você está adequada", disse, depois de uma pausa que durou meio segundo a mais do que deveria. Ela sorriu, astuta. "Espero não desapontar o CEO do amor empresarial", sussurrou de volta, fazendo-o estreitar os olhos, quase sorrindo. Caminharam lado a lado pelo salão, atraindo olhares, não apenas pela presença imponente de Leonardo, mas pela química, sutil que parecia vibrar entre eles, visível até para estranhos. Durante o jantar, a dinâmica entre os dois mudou de forma quase imperceptível. Sofia, acostumada a provocá-lo, surpreendeu-se ouvindo atentamente quando Leonardo falava sobre os projetos sociais da fundação. Ali, longe dos escritórios e contratos, ele parecia mais humano, menos escudo, mais verdade. Ela viu a paixão sincera nos olhos dele ao falar sobre educação para crianças carentes, sobre iniciativas de impacto real. E por um momento esqueceu que estava ali para zombar do absurdo que era o concurso. Esqueceu de protegê-lo de si mesma. Leonardo, por sua vez, se via atento demais a cada expressão dela, a cada riso discreto, a cada brilho espontâneo em seus olhos. Era desconcertante, era perigoso e era inevitável. Quando as sobremesas foram servidas, Sofia moveu a mão para pegar a taça de água exatamente no momento em que Leonardo fazia o mesmo. Seus dedos se tocaram. Foi um simples roçar de peles, mas a faísca foi real. Sofia congelou, assim como Leonardo. O olhar dele buscou o dela, e por um instante o salão inteiro desapareceu. Não havia música, não havia vozes, não havia jantar. Havia apenas aquele toque, aquela tensão, aquela pergunta não dita. E se? Sofia foi a primeira a se recompor. Retirou a mão com um gesto rápido e desviou o olhar, o coração acelerado, martelando em seus ouvidos. Leonardo pigarreou, retomando uma conversa protocolar com um dos conselheiros que se aproximava, mas seus pensamentos estavam longe, muito longe dos números e gráficos. Horas depois, no carro, o silêncio entre eles era denso como uma tempestade prestes a romper. Leonardo mantinha as mãos firmes no volante, focando a estrada com intensidade desnecessária. Sofia, ao lado, observava a própria mão, como se ainda pudesse sentir o calor do toque. Quando chegaram em frente ao prédio dela, Leonardo permaneceu imóvel por um momento. "Obrigado por esta noite", disse, a voz mais rouca do que pretendia. Sofia abriu a porta lentamente, hesitando. Queria dizer algo. Algo que quebrasse a barreira, que nomeasse o que estava acontecendo entre eles. Mas tudo o que disse foi: "Nem tudo na vida é questão de planejamento, Leonardo." Ela lhe lançou um olhar carregado de significado antes de sair do carro. Leonardo ficou parado, observando-a desaparecer no prédio. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que o controle que tanto prezava estava escorrendo por entre seus dedos e, surpreendentemente, não sentiu medo. Sentiu esperança, uma esperança perigosa. Uma esperança que poderia destruir seu mundo meticulosamente construído, ou, finalmente, dar sentido a ele. Naquela noite, Sofia demorou a pegar no sono. Deitada na cama, revivia cada segundo daquele jantar, cada palavra não dita, cada toque sutil. Sabia que estavam em um precipício e que muito em breve um deles, ou ambos, teria que saltar. A questão era:
quem teria coragem primeiro. Sofia entrou na sede da Montenegro Corporation, determinada a manter a cabeça erguida. Depois da noite anterior, depois daquele toque, daquele olhar, era impossível fingir que nada estava acontecendo entre ela e Leonardo. Mas, ao adentrar a sala de reuniões, foi recebida com a fria formalidade de sempre. Leonardo estava à mesa, impassível, revisando documentos. Nenhum sorriso, nenhum comentário fora de contexto. Apenas a versão mais fria e profissional dele. Senhorita Oliveira, disse, sem levantar os olhos. Temos nova rodada de entrevistas agendada para amanhã. A frase caiu como um balde de água gelada. Sofia demorou um segundo para processar. Entrevistas? Repetiu num tom que traiu sua decepção. Leonardo, enfim, a olhou, mas não havia qualquer traço do homem que na noite anterior quase havia se permitido sentir. O processo precisa ser concluído, afirmou, como se estivesse apenas falando de um projeto de aquisição. Sofia cruzou os braços, tentando conter a dor que explodia dentro dela. Então, tudo aquilo, ela disse com a voz embargada. O jantar, o toque, não passou de protocolo? Leonardo hesitou, apenas por um instante. Mas quando falou, sua voz foi firme. Não podemos misturar assuntos pessoais e profissionais, Sofia. Você sabe disso. Ela soltou uma risada amarga. Claro, como pude esquecer? Estamos apenas conduzindo um concurso para selecionar a melhor aquisição afetiva, não é? Leonardo fechou o arquivo à sua frente com calma irritante. Esta conversa terminou. Sofia deu um passo para trás, sentindo como se ele tivesse acabado de trancar uma porta. Uma porta que, por um breve e tolo momento, ela pensou ter aberto. Engoliu o orgulho ferido e ajeitou a bolsa no ombro. Então, eu também termino algo hoje, disse, a voz firme, apesar da dor. Estou me demitindo. Leonardo apertou os lábios, mas não disse nada, não tentou impedi-la, não se levantou, nada. Isso doeu mais do que qualquer palavra poderia. Sofia virou-se e caminhou até a porta, mantendo a postura mesmo quando seu coração parecia em pedaços. Antes de sair, murmurou sem olhar para trás. Espero que encontre exatamente o que está procurando, Leonardo. Então, desapareceu do escritório e da vida dele. O resto do dia passou como um borrão para Leonardo. Tentou se afundar nos relatórios, nas reuniões, nos contratos. Mas em cada espaço de silêncio, a lembrança dela surgia. O som da risada de Sofia. O olhar desafiador. O toque breve que incendiara mais do que qualquer proposta de negócio. Ele olhou para a pilha de fichas das candidatas sobre sua mesa. Frágeis, vazias, rasgadas por dentro, assim como ele se sentia. Sofia, por sua vez, reuniu seus pertences com movimentos mecânicos. Poucas coisas, algumas canetas, cadernos rabiscados, fotos de viagens corporativas, onde ela sorria, achando que dominava o jogo que agora a derrotava. Cada passo até o elevador parecia pesar toneladas. Quando a porta do elevador se fechou, cortando a visão do andar que deixava para trás, Sofia permitiu que uma lágrima silenciosa escapasse. Não porque Leonardo não a amasse. Ela sentia que, de alguma maneira estranha, ele amava, mas porque ele era covarde demais para admitir, covarde demais para arriscar. Naquela noite, enquanto a cidade dormia sob as luzes dispersas, Leonardo permaneceu sentado no escuro de seu escritório. As fichas estavam rasgadas, espalhadas ao redor da lixeira. Seu telefone, sobre a mesa, piscava silenciosamente com lembretes de reuniões que pareciam irrelevantes. Nada preenchia o espaço que ela deixara. Nada fazia sentido sem ela. E, finalmente, ele entendeu. Sofia não era apenas a mulher que desafiava seu raciocínio. Era a mulher que tornava sua vida real. Sem ela, tudo era apenas uma sucessão de dias estéreis e planejamentos vazios. Sem ela, sua vida não passava de uma planilha bem organizada, sem alma.
Ele se levantou, passou as mãos pelos cabelos, encarando a cidade pela janela. E pela primeira vez em anos, Leonardo Montenegro percebeu que, se quisesse algo verdadeiro, teria que correr riscos. Riscos que planilhas jamais poderiam calcular. Riscos que ele precisava estar disposto a enfrentar, antes que fosse tarde demais. O amanhecer encontrou Leonardo no mesmo lugar onde a madrugada o deixara, em seu escritório, rodeado pelos fragmentos de seu próprio fracasso. As luzes da cidade ainda brilhavam lá fora, mas dentro dele tudo parecia escuro, vazio. Ele passou a mão pelo rosto exausto. Por toda a vida, acreditara que controle era sinônimo de segurança, que sentimentos eram desnecessários, desestabilizadores, que se pudesse planejar tudo, nunca se machucaria. Mas agora entendia. Segurança sem amor era apenas solidão bem disfarçada. Com passos decididos, Leonardo atravessou o escritório e recolheu o que restava das fichas do concurso. Rasgou cada uma delas sem hesitação, deixando os pedaços espalharem-se pelo chão. Não haveria mais seleção. Não haveria mais lógica. Não haveria mais tentativa patética de substituir o que já estava claro para ele. Sofia era a mulher certa. Não porque preenchia requisitos, mas porque bagunçava tudo o que ele achava que precisava. E ainda assim era a única que fazia sentido. Ele pegou as chaves do carro e saiu. Sofia estava sentada em uma cafeteria pequena e acolhedora, mexendo distraidamente na xícara de café já frio. Tentava se concentrar em seu notebook, atualizando o currículo, buscando novas oportunidades, mas sua mente teimosa não colaborava. Tudo o que via era o rosto dele. Tudo o que sentia era o vazio daquilo que poderia ter sido. Suspirou, fechando o notebook. Talvez fosse melhor aceitar que nem todas as histórias de amor eram feitas para acontecer. E então a porta da cafeteria se abriu e Leonardo entrou, não de terno impecável, não com a expressão fria de sempre, mas com olhos cheios de algo que ela nunca tinha visto nele: vulnerabilidade. O coração de Sofia bateu mais forte, mas ela manteve a compostura. Leonardo parou diante dela, hesitante por um segundo. Depois, puxou uma cadeira e sentou-se. Nenhum protocolo, nenhuma arrogância. Apenas ele, apenas eles. Cancelei o concurso, ele disse direto. Sofia arqueou uma sobrancelha, sem dizer nada. Rasguei todos os perfis, continuou, a voz grave e baixa, porque percebi que estava procurando algo que já tinha encontrado. Sofia cruzou os braços, desconfiada. E só percebeu isso depois que rasgou todos os currículos. Leonardo esboçou um sorriso cansado. Eu precisava destruir a ilusão para enxergar o que sempre esteve bem na minha frente. Ela respirou fundo. Queria acreditar. Parte dela já acreditava, mas precisava ouvir. E o que exatamente você vê agora, Leonardo? Ele se inclinou para a frente, aproximando-se dela. Vejo a mulher que desafiou tudo o que eu acreditava, que me mostrou que a vida real é imprevisível, sim, mas que é infinitamente melhor do que qualquer plano. Leonardo tirou do bolso uma pequena folha amassada. Era uma das fichas do concurso, mas nele, em sua letra firme, estava escrito: Sofia Oliveira, única candidata que importa. Sofia apertou os lábios, lutando contra o sorriso e contra as lágrimas que ameaçavam escapar. Leonardo continuou: não posso prometer que vou ser perfeito. Não posso prometer que vou deixar de ser teimoso ou que vou conseguir de cara abandonar meus instintos de planejar cada passo. Mas posso prometer que vou lutar por você, sem lógica, sem garantias, só nós. Um silêncio se instalou, cheio de peso e esperança. Sofia olhou para aquele homem que, por tanto tempo, parecia inalcançável. E viu ali, diante dela, não o bilionário, não o estrategista, mas o homem que ela tinha aprendido a amar.
Ela se levantou lentamente, caminhou até ele e estendeu a mão. Então lute, Leonardo, disse com um sorriso suave. Mas saiba que desta vez não existem regras. Só existe amor. Ele tomou a mão dela entre as suas, apertando com força e ternura. E pela primeira vez, Leonardo Montenegro se permitiu dar um salto no escuro e encontrou, no abraço apertado que trocou com Sofia, a certeza que tanto buscava. O mundo lá fora continuava girando, incerto, imprevisível, mas ali, naquele pequeno café iluminado por uma manhã qualquer, duas almas complicadas encontraram o que realmente importava. E pela primeira vez, o futuro não precisava ser planejado. Bastava ser vivido, juntos. Algumas pessoas passam a vida desenhando mapas perfeitos para evitar se perder, sem perceber que os caminhos mais preciosos são justamente aqueles que fogem de qualquer rota planejada. Leonardo e Sofia aprenderam, cada um a seu tempo, que amar não é sobre construir paredes de proteção, mas sobre ter coragem de abrir portas, mesmo quando o desconhecido assusta, mesmo quando o coração treme. No final, não foram contratos, concursos ou certezas que os uniram. Foi a imperfeição, o desafio, a liberdade de simplesmente serem quem eram, sem máscaras, sem roteiros. Porque, às vezes, o que mais tentamos controlar é justamente o que deveria ser vivido com olhos fechados e coração aberto. E foi assim, sem garantias e sem promessas fáceis, que eles escolheram o mais arriscado e o mais bonito de todos os caminhos: o amor. Se gostou, imagina o que vem por aí. Inscreva-se no canal e não perca nada.